Sou Edson Antônio Sembrani, sou filho de Orlando José Sembrani e Lourdes Vitória Motto Sembrani. Sou de origem italiana e natural de Caxias do Sul. Eu me chamo Gemma Trevisan Dalcero, sou natural de Nova Prata. Hoje eu conto em dúzia, mas vou dizer em número, tenho 67. Juarez Castilho dos Reis, filho de Irocildo Castilho dos Reis e Orlandina Boff dos Reis. Me chamo Robson Rodrigues Boeira, tenho 32 anos e sou natural de Caxias do Sul. A nona um dia estava preparando o tal do sugo. Como eu era a fiossa da nona, que a nona era minha madrinha, né? Então o que ela fazia era para fazer para os netos, sempre assim. E quando eu vi como que ela fez esse tal de sugo, eu comi e gostei. Depois fui para casa, como que nós tínhamos para lá, e cobrava da mãe, né? Então eu cobrava porque eu queria o sugo da nona. Então para nós em casa vamos fazer o sugo da nona. Aí eu levanto às 5 horas, tomo, se eu não tomar chimarrão, tomo um gole de café preto e vou para o garpão preparar o trato para tirar o leite das vacas. Depois vou levar as vacas no pasto, venho para casa e vou camperiar. Camperiar, enfim, é um redomão no campo, dou uma volta naquilo, venho em casa, pego um animal manso, depois venho para casa, almoço e vou para o serviço fazer cerca, trabalhar. Direto, por tempo bom. Aí com chuva fico por dentro de casa, tomando um vinho, descascando um milho, e até que chega a noite. No outro dia sempre repete. Por volta do ano de 1909, o meu falecido avô, José Sembrani, se uniu com mais 9 viticultores e fundaram a cooperativa Vitivinícola Forqueta. Isso porque o meu falecido bisavô veio da Itália, já na sacola trouxe algumas mudas de pareira para chegar aqui, sem saber onde ia se instalar, já começar o cultivo da cultura. Nós somos 9 irmãos aqui na nossa família. E o meu pai e minha mãe sempre diziam, vocês têm que ser alguém, vocês têm que estudar, trabalhar, vocês têm que ser alguém, vocês têm que buscar conhecimento. E aí meus irmãos mais velhos estudando tudo isso ligado à renda da propriedade, estudando e saindo, buscando uma profissão diferente, um médico, outro geólogo, enfim. Eu sou um dos últimos, poxa, eu ficava olhando, porque desde pequeno eu sempre ia junto do meu pai elaborar vinho, ficava lá mexendo no vinho, na uva, e achava muito bacana, muito bonito. Quando foi em 1987, comecei a pensar, disse, não, eu quero ter um negócio por conta, eu vou continuar aqui na propriedade para poder dar continuidade ao trabalho, para poder manter o nosso lugar, a raiz de onde a gente saiu, entende?
Comecei a tocar, a estudar gaita, eu tinha 8, 9 anos de idade, com um professor que se chamava Chiquinho da Gaita, né? Passou o tempo, o instrumento, a gaita de botão, é um instrumento que é muito limitado. Fui procurar um outro professor para que eu conseguisse apurar mais conhecimentos. Me deparei com Oscar dos Reis, onde que estudei o acordeão piano. Mas não era aquilo que eu gostava. Estudei um tempo e desisti. Voltei a tocar gaita de botão novamente, fazendo aulas com Chico Brasil, né? E depois do Chico tive Alexandre Batiste como professor. Quando eu tinha uns 10 para 11 anos, quando os pais saíam, o que nós ia fazer? Tirar a uva para fazer o suglo. E bem antes do tempo que depois começou a aparecer o sagu. Porque depois que apareceu o sagu, o suglo foi meio esquecido, mas eu nunca esqueci porque eu queria me lembrar muito da nona. Comecei a laçar no campo. Aprendi laçando vaca de leite, recolhendo vaca. E laçando, tinha uma petiça tordia. Aprendi por ali. Foi o meu começo. Mas eu gosto dali de campo. Campear, ir no campo, ajudar um vizinho, vacinar um gado. Sempre é eu que ajudo a vizinhança por aí. Estou sempre na lida. Quando que era pequeno, comecei a caminhar, a correr no meio da propriedade, no meio dos pararais, eu sempre gostava de acompanhar meu pai. E meu pai tinha muito amor pela profissão, pelo cultivo da uva, pela elaboração de vinhos. Desde a época da poda, eu era pequeno, eu acompanhava ele e tal, na época do preparo do terreno, da poda, plantio, enfim, a época que estava amadurecendo a uva, quando era na colheita, via aqueles cachos bonitos e tal. E depois a gente colhia aquela uva e transferia para a vinícola. E lá a gente começava a elaboração. Ele disse, presta atenção nesse detalhe. Olha o perfume durante a fermentação, durante a elaboração, a transformação do suco em vinho. Questo vinho è un prodotto del nostro lavoro e dà tanta salute. Na verdade, meu pai sempre teve um gosto muito apurado pela música gaúcha. Começou a me mostrar os caminhos da música gaúcha, fazendo a gente sempre escutar os seus discos de vinil, as rádios, né? Levando a gente para o rodeio, incentivando e me botando em cima do palco. A minha nona se chamava Ângela Menin Trevisan, a nona, a minha mãe e todos os irmãos que se esperavam tal de suglo. Porque coisa doce era meio difícil uma vez, né? Então, quando aparecia isso aqui, para nós era uma festa. Ó, está quase pronto. É que quando ele começa a enxergar o fundo da panela, ó, e se puxa assim que ele cai, quase que nem a polenta. Ó, agora então tu vê como que dá para cortar, né? Assim, cada um ficar com um pedaço. O suglo com a receita da nona e da mama, porque a mama fazia igual que a nona fazia. Se aprendia. Ia da nona, ia para a mãe e depois então para as filhas. Olha, essa herança que eu tenho de meu pai, eu não me arrependo até hoje. Muito pouco estudo nós tivemos. Naquela época nós ia de a pé para o colégio. Depois comprei uma petiça, aí chegava em casa nós ia domar cavalo junto com o pai. E a maior herança que eu tenho até hoje. A maior herança que representa para mim hoje, que meu pai me passou, foi amor pelo cultivo da uva e pela elaboração de um vinho. De repente, às vezes, ele não passou isso para a gente em palavras, mas só nos atos, na maneira que ele elaborava, que ele cultivava. Isso fez com que a gente assumisse aquele compromisso de não fazer a coisa errada. Bom, comecei a tocar com 4 anos e na época e até hoje é muito difícil encontrar um professor de gaita de botão. Então fui caminhando com meus próprios passos, tentando tirar alguma coisa de ouvido, meio errado, meio certo.
E, ao passar do tempo, aos 9 anos mais ou menos, que eu consegui um professor, né, que foi o Chiquinho da Gaita. Aos 11, 12 anos consegui um outro professor, que foi o Oscar, e assim veio os outros, né? E depois, lá pelos 15, 16 anos, comecei a tocar bailes, né, com grupos renomados. Então comecei a ver o outro lado, né, que era a música nativista, onde que era uma coisa mais tranquila e uma coisa mais que eu parece que eu me identificava com o campo, né, com a amizade. Outra lembrança que vai levar a avó, a mãe, as tias, e todos, era o que foi? A dressa. Dressa é italiano, que é a trança, né? Então se faz assim, a primeira, que é essa aqui, é mais simples, com 7 palhas para fazer as cordas, para depois tanto fazer esporta, que essa aqui se chama esporta, então tem a cru, que se diz a natural da palha. Essa, então, que seria depois que vier o colorido, que isso aqui se tinge com anilina. Tem de todas as cores, mas mais que chamava atenção era o verde e o vermelho. E depois, quando se tinha 12 braçadas dessas aqui, se fazia paco, que isso aqui é para vender. Então, você ganhar um dinheirinho. Eu comprava o pó de arroz, o extrato, que chamava extrato, você botava umas gotinhas na gola dos vestidos para dar um perfume, o rouge e o batom. Domei animal em Vacaria, São Francisco, trabalhava nas fazendas. Sempre foi por precisão. E gostar também. Isso faz uns 25 anos que eu parei de ginetear. Aí as forças não deu mais. E o prêmio que eu mais gostei na minha vida foi uma televisão a cores que eu ganhei no Rodeio Internacional de Vacaria. Isso há 35 anos atrás. Mas como que nós, eram 5 filhas, mulher, as 5 a mãe ensinou para todas. Quando eu fui, que um dia nós estávamos juntos, nós estávamos reunidos, que eu vi que ninguém mais uma das 5 disse que fazia, e eu estava fazendo aquela vez, eu disse, não, eu tenho que começar agora a ensinar para alguém também. Porque essa é o fundamental da herança. Porque se isso aqui eu aprendi com 8 anos, nunca mais tu esquece. Pode sair da colônia, pode ir onde que tu quer. Isso aqui é uma coisa que a gente não vai esquecer. Porque hoje essa cultura para nossa família é o que representa para nós, ela é o que nos sustenta, que dá sustentabilidade. Tudo que se tem, tudo que se adquiriu, tudo que se formou na nossa família, na nossa propriedade, enfim, foi através desta cultura, no cultivo da uva e na elaboração de vinhos. Eu criar minhas filhas sempre a custa de serviço, domando cavalo, lidas de campo, fazendo um queijinho, mas sempre pouco. Nunca foi coisas de muito lucro, queijo. E domando cavalo, fazendo as minhas lidas sempre no campo. Criar as crianças, a custa de doma de cavalo, se ajustando por aí. Mas hoje está tudo tranquilo, tudo chapéu erguido. Foi difícil. Agora está tudo bem. A música para mim é a minha alma, a meu coração, a minha vida. Eu acordo pensando em música, eu deito pensando em música,
para mim, é o meu grande alimento. Em quem tu quer te espelhar? Com tudo que ela não deixou, não seria outra que eu dizeria na minha nona Ângela Menin Trevisan. Ela, para mim, foi uma pessoa muito especial. O que eu sou, o que eu faço aqui, vem dela. Porque se eu não tivesse tido essa vivência, eu acho que eu não conseguia. Por isso que dizem, em que escola tu estudou? Escola da vida, da convivência. Porque vinha lá os nonos, por isso que eu gosto da mesa, botar lá um pão, um queijo, salame, um vinho, sentar, conversar, rir. Porque isso via eles fazer lá em casa, quando vinham os parentes. Hoje a gente se sente muito engrandecido, porque toda essa formação como gente, como pessoa de bem, querer ser alguém um dia, poxa, isso a gente não tem palavras que agradecem todo esse pessoal que passou pela gente. Só fica uma lembrança e uma emoção muito grande. Agradeço. Agradeço meu pai por isso. Por ter sido um gaúcho, graças a Deus. Ando por aí de rodeio, sempre de chapéu erguido. Faz 88 anos. Nasci, me criei aí e estou com essa ideia nessa a roda desse fogo de chão aqui. Fui domador, fui ginete, rodeio das vacarias, tudo. Não tinha assombração que eu não tinha medo. Então eu me sinto muito feliz de ter dado a eles assim um caminho que é uma coisa que só traz uma felicidade para a pessoa. A música é maravilhoso. Eu agradeço a todos eles que de uma forma ou de outra, me incentivaram, me ajudaram, né? E hoje a gente vê aonde eu estou chegando, né? Então isso para mim é uma colaboração de todos, que desde os meus 4 anos até hoje, sempre tiveram me dando força de uma forma ou de outra. Porque é verdade, eu só sinto dentro de mim aquela essência de agradecer. Mas isso aqui, além de dar uma coisa que te dá prazer, porque é uma coisa que tu está fazendo que passa o filme, né? De tudo. E é também, então, uma coisa que tudo que vem. Mas não preciso mais agora fazer só adereço para me comprar um pão de arroz. Então agora compro outras coisas também. Essa herança que eu tenho, eu quero deixar para minhas filhas. Tinha muita vontade de conhecer um neto. E pelo menos andar junto, aprender comigo. Tomara que me dê saúde, quero ver se consigo essa vitória ainda. Então nós gostaríamos de passar isso tudo para os nossos filhos. É claro que a gente vai trabalhar muito junto, desenvolver a vocação que eles têm para desenvolver dentro deles, né? Mas claro que todo pai gosta de ter continuidade, tanto das tarefas, tanto da família. Então, nós gostaríamos de ver, claro, nossos filhos continuando, cultivando esse espaço aqui, trabalhando, transformando um produto natural, fazendo com que isso se transfira em amor, em crescimento, em engrandecimento de todos nós. E hoje tem poucas pessoas que fazem. Por isso que aqui estou dando aula de dressa, porque para não deixar morrer. Eu já estou começando a deixar,
porque tenho aquelas 4 senhoras que vendem farroupilha, umas agora que se inscreveu, que vem daqui da comunidade e do distrito aqui vizinho também, que é Desvio Risso, e também do Súgulo, já depois que eu fiz para um filó que vieram ali, que foram várias que veio aqui, daí a receita, uma eu fiz para ela, veio o Súgulo. A herança que eu gostaria de deixar seria os meus filhos, as pessoas queridas, que de uma forma ou de outra não perdesse essa nossa música, essa nossa tradição, né, que pudessem dar essa continuidade, né, porque a nossa cultura é tão rica, tão linda, e a gente precisa de pessoas que dêem esse seguimento à nossa cultura. Deixo guardado em teu coração um pedacinho de mim. Levo a certeza que não foi em vão a força e a fé até o fim. A herança que meus pais deixaram, herdaram dos meus avós, e assim é feita a história. Recordar e viver, então acho que eu vou viver muito para recordar.